Ei, mulher! Nós chegamos hoje então no nosso dia 12. E o tema de hoje é perdoadas para perdoar e seguir em frente. O nosso texto base está em Isaías 43, 25 e fala assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Esse é o Senhor declarando sobre a minha vida e sobre a sua vida, que tudo aquilo que nós deixamos no altar dele com o coração sincero, ele apaga e não se lembra mais. E eu sei, sabe? Às vezes esse processo de perdão é difícil. Na verdade, quase sempre o processo do perdão é difícil. É muito difícil perdoar aquele que nos ofenderam, mas por muitas vezes, muito mais difícil é perdoar a nós mesmos. Nós nos colocamos em algumas posições onde colocamos um nível de exigência sobre nós mesmos tão altos e nos mantemos cativos dos nossos próprios erros. Continuamos vivendo, pedindo perdão para aquilo que Deus já perdoou. Continuamos nos martirizando pelos erros da qual nós já nos arrependemos. Porque perdão e arrependimento são coisas diferentes. Talvez você se arrependeu do erro que você cometeu, mas você ainda não conseguiu se perdoar. O que eu quero te dizer, a boa notícia é que o Senhor já te perdoou. E Ele escolhe não se lembrar mais dos seus pecados. E se Deus, o Todo-Poderoso, escolhe se esquecer daquilo que você fez de errado, porque você ainda continua segurando sobre você mesma essa dor e esse sofrimento. Mulher, está na hora de você se perdoar e seguir em frente. Está na hora de você deixar de lado o peso da culpa e do sofrimento e seguir em frente. Está na hora de você se esquecer de tudo aquilo que passou e seguir em frente. Nós nos arrependemos e nos perdoamos e entramos neste lugar de não mais cometer os mesmos erros. Mas nós precisamos deixar ir toda a culpa, todo o sofrimento, todo o peso que o nosso pecado tem gerado na minha vida e na sua vida. Sabe, existem algumas situações que nós revivemos porque nós nos colocamos naquele lugar. O nosso peso emocional nos leva de volta para aquele lugar. É como se nós quiséssemos punir a nós mesmos. Então, por vezes e vezes, nós nos colocamos nas mesmas situações. Você já percebeu, em algum âmbito da sua vida, você vivendo ciclos iguais? Talvez a mesma coisa se repete de tempo em tempo e você continua olhando para si mesmo como culpado, como merecedor daquele sofrimento? Porque a falta de perdão próprio nos faz achar que somos merecedores do sofrimento. Às vezes, é muito mais fácil perdoar aquele que nos ofendeu do que entender que somos dignos também de perdão. Somos dignos de ser perdoados pelos outros, mas somos dignos de ser perdoados por nós mesmos. O perdão com Deus é completo. O nosso entendimento, às vezes, não acompanha essa verdade. Nós olhamos e dizemos, mas não é possível que Deus conseguiu perdoar aquele pecado que era tão grande. Não é possível que Deus realmente não se lembra daquilo que eu fiz. Não é possível que Deus não se lembra daquele pecado que eu cometi. Meu irmão, Deus não mente. E Ele disse que Ele escolheu se esquecer. Não é que Ele não se lembra, Ele escolheu esquecer. O perdão de Deus vem por completo, porque Ele não quer que você continue ferida e quebrada onde você está. Ele quer te restituir ao lugar de filha. Ele quer te restaurar por completa. E só aquela que muito foi perdoada consegue entender o valor do perdão. Só quem foi muito perdoada consegue entender o quanto somos necessitados de perdão. O Senhor diz: eu apago por amor de mim. Então, isso quer dizer que não depende do nosso esforço. Isso está baseado em quem Deus é. Ele apaga o seu pecado, ele se esquece dele por amor a ele mesmo. Por aquilo que ele é, por aquilo que ele decidiu. É parte do caráter dele. E quando ele olha para você, ele não vê mais o seu pecado, mas ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Aquilo que Jesus conquistou na cruz sobre você.
o teu direito ao perdão do Pai. Quando ele olha para você, ele vê o filho dele crucificado naquela cruz, por amor à minha vida e à sua vida. E isso deveria nos fazer o coração ficar alegre. Isso deveria nos fazer entender a dimensão, o tamanho do amor de Deus por mim e por você. E o problema é quando não recebemos o perdão de Deus com a liberdade. Sabe quando a gente não se sente merecedora? Sabe quando a gente acha que o pecado que nós cometemos é grande demais? Sabe quando você acha que você merece estar naquela posição? Pois é, isso faz com que nós ficamos presos em quem nós fomos. Aquela versão nossa que errou, aquela versão nossa que caiu. Mas não é este lugar que Deus quer te deixar. Ele quer te reposicionar como filha amada. Ele quer te reposicionar diante do altar. Se lembra de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele negou Jesus no pior momento. No momento em que Jesus estava sendo acusado por todos aqueles que não o conheciam. Ele negou Jesus publicamente, no momento de maior sofrimento de Jesus. E agora, Pedro se encontra com Jesus ressuscitado, transformado, um Jesus completo. E ao invés de Jesus acusar Pedro, Jesus restaura a identidade de Pedro. E ele fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor não quer nos deixar parado no nosso lugar de sofrimento. Ele tem restituição para você. E hoje ele está dizendo para você: tu me amas? Tu me amas? Se firme no teu amor por mim. Se firme naquilo que eu sou capaz de fazer por você. Se firme em quem eu sou. Não fique mais neste lugar de engano. Não fique mais neste lugar de punição. Receba o perdão, para que você possa ser impulsionada para o lugar que Deus está te levando. Para que você possa ser impulsionada para o propósito de Deus. Para que você possa ser conduzida para aquele lugar que o Senhor quer te dar. Entender que o perdão de Deus, o mesmo que se estende para o outro, se estende por nós. Esse perdão transborda e transforma quem nós somos. Seguir em frente não é negar o que aconteceu, mas caminhar com a certeza de que Deus já tratou. Deus já foi lá. Deus já fez. Você não precisa ficar pagando de novo pelos pecados que Jesus já levou na cruz. Ele já fez. Deus quer que você leve um fardo que é leve. Ele fala isso. Ele te faz esse convite. E hoje eu estou aqui para te reforçar. Toda culpa, toda acusação não vem de Deus. Toda culpa, toda acusação não vem de Deus. Deus não tem esse lugar de culpa e de sofrimento para você. Toda voz de acusação não é a voz do seu Pai. É tempo de encerrar círculos internos, de deixar para trás aquilo que já foi resolvido, se olhar com compaixão e não com julgamento. É hora de deixar a graça definir sua identidade e não a falha. O perdão de Deus é total. Você não precisa carregar sozinho o peso de algo que Jesus já levou na cruz. Porque você é amada, pode seguir amando. Porque você é livre, pode avançar em liberdade. Eu quero ler para você hoje o chamado à ação. E ele fala o seguinte: hoje, escreva em um papel: eu sou perdoada em Cristo. Deus não se lembra mais dos meus pecados. Leia Isaías 43, 25. Em seguida, e em voz alta, rasgue esse papel como um sinal profético de que você também decide apagar aquilo que já foi perdoado. Caminhe com leveza, perdoe a si mesma. Ei, mulher, perdoe a si mesma e siga em frente, certa que Deus já recomeçou com você. Hoje o Senhor está te convidando à plenitude do amor dele e entender que você é merecedora de perdão. Ele já te perdoou, ele já esqueceu do teu pecado. Agora está na hora de você seguir e viver conforme essa verdade.